Você já parou para pensar quem realmente comanda as legiões de Exus na Umbanda? Enquanto muitos conhecem os Exus que atuam nas encruzilhadas, protegem os médiuns e quebram demandas, poucos sabem que, acima deles, existem 7 líderes. 7 entidades poderosas, respeitadas nos planos mais profundos da espiritualidade. Eles não vêm por acaso. Eles chefiam, julgam e executam. Cada um é responsável por comandar exércitos espirituais inteiros, mantendo o equilíbrio entre mundos. Eles são os Exus chefes de legião. E quando um deles se manifesta, todo o mundo espiritual se curva. Hoje, você vai conhecer os 7. Vai entender quem são, o que fazem e quem caminha sob sua ordem. Mas atenção! Falar desses nomes exige respeito, porque são eles que sustentam os pilares da atuação espiritual. E sem eles, o caos reinaria. Exu das 7 encruzilhadas, o comandante dos mistérios do destino. Quando as estradas do espírito se cruzam, quando escolhas se embaralham, e quando ninguém mais sabe qual direção tomar. É ali que ele reina. Exu das 7 encruzilhadas não é apenas um nome, é uma estrutura. É o pilar que sustenta o cruzamento entre mundos. Considerado um dos mais antigos e respeitados Exus da Umbanda, sua função não é só abrir caminhos, mas vigiar os que se aproximam deles. Seu poder vem da responsabilidade. Ele comanda legiões inteiras, supervisiona Exus de várias especialidades e mantém o equilíbrio entre o livre-arbítrio e o merecimento. Vestido quase sempre de preto, não por vaidade, mas por simbolismo, ele carrega nas vestes a lembrança do silêncio, do mistério e da contenção. Ele não grita. Ele decide. Alinhado diretamente à linha de Oxalá, sua atuação é marcada pela firmeza, pela ordem e por uma sabedoria que não se explica, apenas se sente. Quando uma encruzilhada espiritual está prestes a ser violada, é ele quem se manifesta. E quando um Exu perde o rumo, é a ele que se recorre. Seus falangeiros são conhecidos, temidos e respeitados em todo o plano espiritual. Entre eles estão Exu 7 chaves, que guarda segredos. Exu 7 capas, que protege com camadas de sombra. Exu 7 poeiras, que atua onde a memória espiritual foi apagada. Exu 7 cruzes, que conduz nos cemitérios da alma. Exu 7 ventanias, que sopra mudanças inevitáveis. E Exu 7 pembas, que escreve com firmeza os riscos da lei. Exu das 7 encruzilhadas é o guardião do destino em seu ponto mais sensível, a escolha. Ele não interfere sem razão, mas quando vem, traz a força de 1000 caminhos reunidos em um só ponto. E ali, entre o que foi, o que é e o que ainda pode ser, ele decide quem passa e quem volta. Exu Giramundo, o executor da justiça divina. Quando a injustiça ultrapassa o plano material e se entranha na alma, quando feitiços são lançados com ódio, e quando alguém acredita que pode enganar as leis do destino, é Exu Giramundo quem vem. E quando ele vem, nada fica no lugar. Chefe de legião na linha de Xangô, sua presença não é constante, mas sempre definitiva. Ele não chega em giras por vaidade. Ele desce com ordem. Desce quando o karma apertou, quando a demanda saiu do controle, ou quando alguém clama por justiça com o coração em chamas. É por isso que muitos o chamam de machado de Xangô, símbolo vivo da precisão espiritual e da força que corta onde ninguém mais alcança. Exu Giramundo não faz barulho, ele resolve. E onde a mentira se escondeu por muito tempo, ele rasga. Onde a injustiça foi acobertada por rituais escuros, ele arranca pela raiz. Sua atuação não se limita a desmanchar magias negativas. Ele reorganiza correntes astrais, fecha buracos energéticos e desata laços que prendem a alma em ciclos viciosos. Trabalha no silêncio das madrugadas, nos becos da psique, nas ruas da espiritualidade onde poucos têm coragem de andar. Os que o acompanham carregam consigo a mesma força de corte, a mesma urgência por equilíbrio. Exu Meia-Noite, que atua no instante exato entre queda e renascimento. Exu Mangueira, que vigia onde a justiça foi enterrada. Exu Pedreira, que sustenta as estruturas da fé abalada. Exu Ventania,
que sopra mudanças abruptas. Exu Corcunda, que carrega karmas esquecidos. E Exu Calunga, que caminha entre justiça e morte com os olhos sempre abertos. Giramundo raramente incorpora, porque sua energia é grande demais para caber num corpo comum. Mas quando ele se apresenta, há um recado claro vindo da linha de Xangô. Quem devia, vai pagar. Quem sofreu, vai receber. Ele não negocia. Ele executa. E quando passa, o mundo gira, mas o espírito se endireita. Pombagira Rainha, a senhora da majestade e do encanto ancestral. Nem toda realeza usa coroa visível. Algumas se impõem pelo olhar, pelo silêncio, pela presença que atravessa véus e corações. É assim que se reconhece Pombagira Rainha. Não pelo título, mas pelo poder que não precisa ser dito. Ela não é apenas uma dama dos prazeres ou das encruzilhadas amorosas. Ela é a comandante de uma falange feminina ancestral, ligada à linha de Iemanjá, onde o luxo não é ostentação, mas memória espiritual de quem já perdeu tudo e renasceu com elegância e sabedoria. Sua legião é composta por espíritos femininos que, em vida, conheceram o poder, o fascínio, a influência, mas também os perigos da paixão, da inveja e da traição. Hoje, atuam como conselheiras e protetoras espirituais, amparando médiuns e consulentes com firmeza e graça. Quem a sente, não esquece. Quem a teme, mente. Quem a honra, aprende. Seu trono não está na superfície. Está no fundo das emoções humanas. Ela governa onde o desejo se confunde com necessidade, onde o amor vira armadilha, onde a alma se entrega sem saber o preço. E é ali que ela segura a mão de quem já caiu e levanta com classe. Os que a acompanham são entidades fortes, refinadas, espiritualmente afiadas. Exu Nanga, que atua nos pactos ocultos da alma. Maria Mulambo, senhora da superação e da dor transmutada em dignidade. Exu Carangola, que trabalha na limpeza espiritual profunda. Maria Padilha, a embaixadora dos encantamentos conscientes. Exu Magira, o encantador das rotas sentimentais perdidas. E Exu Maré, o espírito que opera nas águas densas das emoções soterradas. Pombagira Rainha não precisa falar alto, sua presença fala por si. Seus passos carregam memórias de impérios perdidos e reinos reconstruídos. Ela não pede, ela orienta. Ela não promete, ela cumpre. E quando alguém a invoca de verdade, ela vem não para enfeitar a gira, mas para reinar onde nem o consulente teve coragem de entrar. Exu Tranca-Ruas, o guerreiro da encruzilhada e da cura espiritual. Em toda a linha de frente espiritual, há um guerreiro que não recua. Um que fecha portas, trava caminhos tortos e segura firme o portão entre o consulente e o perigo. Esse guerreiro tem nome e respeito, Exu Tranca-Ruas. Ele não é apenas o guardião das encruzilhadas. É o general das batalhas invisíveis, o chefe que comanda com disciplina, foco e justiça os caminhos que precisam ser protegidos, e às vezes, trancados. Sua atuação está profundamente ligada à linha de Ogum, o senhor das guerras e da verdade direta. Mas sua guerra não é feita com ódio. É feita com propósito. Tranca-Ruas não fala muito, mas quando fala, ensina. É conhecido por agir como um verdadeiro psicólogo espiritual. Desvenda com precisão os pontos frágeis do médium, os traumas camuflados do consulente, os vazamentos de fé que enfraquecem o campo. E quando necessário, ele corta. Sem hesitar. Seu campo de atuação é vasto. Age nas encruzilhadas, sim, mas também nos cemitérios, quando atua como tranca-ruas das almas. Em rituais de desobsessão, limpezas profundas e cortes cirúrgicos de demandas pesadas. Quem caminha sob sua bandeira carrega firmeza, pulso forte e fé inabalável. Exu Tirateima, que atua como inquisidor energético, expondo desequilíbrios. Exu Veludo, que disfarça firmeza com suavidade, mas não falha. Exu Gira, que trabalha o giro espiritual com ordem. Exu Porteira, que guarda entradas e impede invasões. Exu Limpa Trilhos, que desobstrui caminhos psíquicos e espirituais. Exu Arranca Toco, que remove raízes energéticas apodrecidas e persistentes.
Exu tranca-ruas é o amigo leal e o disciplinador necessário. É aquele que limpa com dor, mas cura com verdade. E quando um consulente o recebe com sinceridade, ele se torna escudo, espada e guia. Mas para os que zombam da fé, testam a espiritualidade ou fingem inocência diante do próprio erro, ele tranca a porta e joga a chave no fundo da alma. Exu Caveira, o senhor da travessia entre a vida e a morte. Existem caminhos que só podem ser cruzados uma vez. Existem portais que só se abrem no último suspiro. E é nesse ponto, entre o adeus e o silêncio, que se ergue a figura de Exu Caveira. Não como um símbolo de medo, mas como o guardião da travessia. Caveira não vem para assustar. Ele vem para conduzir. Trabalha na linha de Orimá, onde as almas aprendem o que é o tempo, o que é o fim e o que permanece mesmo depois da morte. Seu domínio espiritual é profundo, denso, envolto em véus. Atua em cemitérios, hospitais, calungas e zonas de desencarne, lugares onde o espírito ainda tenta entender o que está acontecendo. Ele não aceita ser invocado por vaidade, nem por desespero. Caveira se apresenta. E quando faz, é porque algo precisa morrer, seja no corpo, na alma ou no caminho. Sua energia é firme, fria, mas justa. Ele não condena. Ele guia. Mas só aqueles que o olham com respeito entendem que sua presença é bênção, não castigo. Sua missão é libertar espíritos que se agarram à matéria, limpar miasmas densos gerados pelo medo da morte, e proteger contra entidades inferiores que atuam nas sombras da ignorância espiritual. Seus subordinados são tantos quanto os nomes das lápides, e cada um carrega uma função precisa. Exu do Lodo, que trabalha na lama do inconsciente e na cura pela dor. Exu Brasa, que queima o que não pode seguir adiante. Exu Pinga Fogo, que consome demandas e laços persistentes. Exu Alebá, que guarda as almas que ainda não compreenderam sua morte. Exu Come Fogo, que desfaz egos resistentes à transição. Exu Bará, que conduz entre dimensões com sabedoria ancestral. Exu Caveira não pede licença, ele entra. E quando entra, não há mais mentira, nem autoengano. O que precisa ir, vai. O que precisa ficar, renasce. Ele é o fim e o recomeço. O último olhar antes do julgamento. E quando tudo se cala, é a voz dele que conduz a alma para onde ela realmente merece estar. Exu Marabô, o protetor do coração e das matas invisíveis. Nem toda proteção espiritual vem com espada em punho. Algumas chegam com palavras brandas, olhos atentos e silêncio que cura. Assim é Exu Marabô, o senhor das trilhas ocultas, dos corações feridos, das matas que ninguém mais vê. Chefe de legião na linha de Oxóssi, Marabô não grita, não ameaça, não impõe. Ele observa, escuta, sente onde a dor se esconde, e então age, com precisão e profundidade. Sua missão vai além de cortar demandas ou desfazer magias. Ele atua onde quase nenhum Exu consegue entrar. No centro emocional do consulente. Ali onde a culpa se acumula, onde o medo paralisa, onde a autoestima foi enterrada por anos de humilhação e solidão. É nesse território, interno, úmido, ancestral, que ele caminha. Quando Exu Marabô chega, não se sente um choque. Sente-se um alívio. Como se a mata espiritual abrisse uma clareira só para acolher o que ninguém mais acolheu. Sua força não é violenta, é constante. Seu poder não é de fogo, é de raiz. Sob seu comando, trabalham entidades que conhecem a floresta da alma humana. Exu Pemba, que risca o destino com firmeza e proteção. Exu da Campina, que acolhe espíritos exaustos da luta. Exu Capa Preta, que vigia a noite e protege os frágeis. Exu das Matas, que caminha entre os segredos da cura interior. Exu Lona, que trabalha nos labirintos emocionais. Exu Bauru, que abre caminhos quando tudo parece ruir. Marabô é procurado por quem sofre perdas materiais, doenças emocionais, instabilidades mentais ou bloqueios invisíveis que drenam a esperança. E quando ele responde, ele não promete milagres, mas conduz à verdade. Seu ponto não é de explosão, mas de revelação.
Seu trabalho é lento, profundo e definitivo. E ao final da caminhada com ele, muitos dizem ter ouvido, mesmo sem som, a seguinte frase ecoando por dentro: agora você pode seguir. Exu Tiriri, o Senhor da vidência e do recomeço espiritual. Quando tudo parece travado, quando as portas se fecham sem motivo, quando o consulente já tentou de tudo, mas nada muda. É Exu Tiriri quem chega. E quando ele chega, os segredos se revelam. Chefe de legião no polo negativo da linha de Ibeji, Tiriri é o espírito do recomeço. Mas não do recomeço raso, motivacional, do recomeço que só acontece depois do colapso. Ele atua quando o consulente precisa quebrar com tudo que já não faz sentido: vícios, padrões, ilusões, pactos silenciosos com a dor. É por isso que sua energia é desconcertante. Ele não chega com delicadeza. Ele chega com clareza. É conhecido por sua vidência afiada, por seu domínio sobre os búzios, pelas revelações que fazem até o médium recuar um passo. Porque Tiriri não poupa, ele revela. E só revela porque veio com ordem da lei maior. Quando ele aparece, é porque o ciclo antigo acabou. E negar isso, só atrasa o inevitável. Ele não é temido pelos preparados. Mas os que escondem a verdade de si mesmos, tremem diante do que ele diz sem palavras. Seus falangeiros são mensageiros do despertar profundo. Exu Mirim, o espírito da infância sagrada e da sabedoria disfarçada. Exu Toquinho, que atua nos detalhes ignorados da alma. Exu Lalu, que embaralha o caos para que a ordem nasça. Exu Ganga, que gira entre dimensões. Exu Veludinho, que toca onde dói, mas cura com suavidade. Exu Manguinho, que trabalha nas beiradas do karma, onde poucos ousam pisar. Exu Tiriri não abre caminhos com flores. Ele abre com força. E onde houver nó, ele corta. Onde houver autoengano, ele expõe. Onde houver resistência à mudança, ele desmantela tudo. Mas quando o consulente está pronto, quando a alma realmente quer sair do buraco, ele é o Exu que mostra a porta e entrega a chave na mão de quem já aprendeu a verdade. Hoje, os 7 Exus chefes de legião não são apenas nomes de poder, são estruturas espirituais vivas que sustentam o funcionamento invisível da Umbanda. Eles não são entidades facilmente encontradas em giras abertas, nem costumam se manifestar por curiosidade ou vaidade. São forças chamadas por necessidade real, por trabalhos específicos, por responsabilidades que exigem preparo emocional, mediúnico e ético. Em muitos terreiros, eles são cultuados com silêncio, com firmeza, com respeito absoluto. Seus nomes são entoados em pontos cantados lentos, vibrados com intenção e jamais mencionados em vão. Não se fala de Exu das 7 encruzilhadas como quem fala de um amigo, fala-se como quem se curva diante de um juiz espiritual. Não se chama Giramundo para desfazer feitiço de amor, ele é invocado quando a justiça espiritual a ser feita. Tranca-ruas não vem para proteger do ciúme, vem para travar o que ameaça o equilíbrio real de um caminho. Caveira não desce porque alguém está com medo da morte, ele vem quando há almas perdidas que precisam ser levadas. E Marabô, com sua suavidade ancestral, só atua onde a dor verdadeira, onde o espírito está doente, e não apenas o corpo. Pombagira Rainha, por sua vez, raramente se manifesta com gestos teatrais. Quando vem, é porque a alma de quem a chamou já sangrou o suficiente para ser ouvida com nobreza. E Tiriri. Tiriri é sinal de que a verdade chegou. Cada um desses Exus representa não apenas uma linha da Umbanda, representa uma fase da jornada espiritual, um ponto do despertar humano, uma necessidade concreta da alma. Em tempos em que muitos reduzem Exu a memes e estéticas, esses 7 lembram que por trás do nome a missão, por trás da falange a hierarquia, e por trás da entidade, a lei. Os médiuns que trabalham sob suas forças sabem que não são seus donos, são seus instrumentos. E quando esses Exus chefes se apresentam, não é apenas para realizar um trabalho. É para mover estruturas invisíveis que sustentam o equilíbrio entre mundos. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.